Vamos entrar aqui em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Esse nome quer dizer a repetição da lei, ou a lei novamente, né? Apesar de ser um nome do Antigo Testamento, é em grego, porque vem da versão dos 70, por isso o título é em grego. Apesar do Antigo Testamento ser escrito em hebraico, algumas passagens em aramaico. Diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje. É isso que estamos explicando sempre. É o que você ouve na hora que você está lendo a Bíblia, ouvindo uma pregação, é naquela mensagem. O missionário diz: não é história que queremos. Vamos que eu digo aqui, pessoal, vamos estudar a história de Zaqueu. Você, já conhece essa história já? Não, não é a história de Zaqueu. Nós queremos as lições que o Espírito Santo nos traz naquele texto bíblico. E a interpretação bíblica, ela não é como a interpretação dos homens, das coisas dos homens, e que seguem regras e tudo. Não, nós estamos presos à inspiração que Deus nos dá. É claro que a interpretação, as regras de interpretação são necessárias para o texto bíblico também. Aí você tem que conhecer, por exemplo, a cultura da época, né? A história da época. É necessário, às vezes, eu conhecer isso. Mas nós temos que ficar ligados àquilo que Deus está falando quando estamos lendo a Bíblia, quando estamos ouvindo a palavra, quando estamos ouvindo a pregação que Deus fala ao nosso coração. Aí ele diz: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Moisés que escreveu. Vamos voltar aqui no Moisés, mas no livro de Êxodo, no capítulo 17. Você está em Deuteronômio, você volta para Números, Levítico, aí tem Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disse: dá-nos águas para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Isso aqui é uma lição que nós temos que ver. Quando você está bem com Deus, você não murmure. Primeiro, por exemplo, nós, na Nova Aliança, temos uma advertência do Senhor: olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição. Então, quando vem a aflição, nós não podemos perder a paz, não podemos murmurar, porque ele já nos advertiu sobre isso. Moisés, ainda no Antigo Testamento, no Salmo 34, versículo 19, ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas quando nós estamos bem, nós esquecemos disso. Como o povo de Israel, nós murmuramos: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que foi acontecer isso comigo? Fala, enquanto o irmão: estou meio desanimado, estou meio sem fé por causa disso. Não, porque a comunhão não é plena. Eu falei quarta-feira aqui que quando nós temos o principal, tudo o resto é acessório. A principal é a salvação. Quando você tem certeza da vida eterna, a alegria da salvação. Ontem na oração aqui nós falávamos a respeito, entenda bem, da Nova Jerusalém. Quer dizer que a pessoa tem que se apaixonar pela Nova Jerusalém, que é o lugar que vamos morar, é a nossa eternidade. Aqui é rápido, nós somos peregrinos, que você viva 100 anos aqui, mas passa rápido, depois tem a eternidade com Ele, e é ali que é o lugar que vamos morar para sempre. Então devemos nos alegrar, saber que Jesus preparou um lugar, tanto que Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, tem muitas moradas. Então devemos nos tranquilizar com essa passagem. Mas o povo de Israel estava desligado, e quando então eles enfrentavam uma adversidade, eles murmuravam, eles questionavam. O missionário deu uma mensagem, ele falou: o povo sentia sede quando estava no erro, quando estava bem eles andavam no deserto, não tinha água, mas eles andavam e não sentiam sede. Mas quando, entenda, eles pecavam ou se desligavam de Deus, aí eles sentiam sede e murmuravam. E aqui eles murmuraram. Aí o Moisés diz assim: e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel,
E toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Pronto. E beberam a água, aí acabou a contenda, a discórdia, continuaram a caminhada, enfrentaram algumas lutas, enfrentaram algumas batalhas, até que chegamos numa situação idêntica. Números capítulo 20. Depois de Êxodo é Levítico, depois Números. Logo depois da morte de Miriam, no capítulo 20, versículo 2 agora. No versículo 1 fala da morte e o sepultamento da Miriam. Diz o 2: e não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés. E falaram dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Mesma murmuração. Esqueceram de tudo. Quando estão bem, quando dizem: Senhor Deus, faltou água, mas o Senhor no dia nos socorreu. Moisés, olha como é que seria diferente. Ora a Deus por nós, clame ao Senhor, porque um dia Ele nos respondeu com água, Ele também vai nos responder agora. Mas não, quando a pessoa não está bem, ela não faz desse jeito. Ela fica questionando, ela fica murmurando, mostrando que ela não está em comunhão com Deus. Quando estamos em comunhão, até enfrentamos a luta, mas enfrentamos de cabeça erguida, sabendo que temos um Deus que muda qualquer situação, um Deus que faz até o impossível se tornar possível. Não murmuramos. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Que isso? Sabe quem era Moisés, pessoal? Ele era considerado o homem mais manso, mas o homem mais manso está agora. Tem gente assim: se eu encontrar aquele cara, eu vou falar umas coisas para ele. Não encontra não, então. Ora a Deus e pede a Deus para mudar a situação. Olha o que diz o Davi no Salmo 39, você vai ler que ele vai colocar ali. Salmo 39. E Moisés e Arão, 39, eu pensei outra coisa aqui. E disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Não fala, não, porque você vai acabar falando o que não deve falar. Aí a mulher vai assim: olha, meu marido é da igreja, mas ele estava com capeta no corpo, hein? Falou umas coisas. Minha mulher é da igreja, mas hoje Deus me livre. E quando é o pastor, hein? Pastor estava com um bicho ruim, hein? Falou, é verdade, não devia falar. Por isso, você está irado, não fale, vai orar, irmão. Até jejuar. Não, pastor, estou muito chateado com uma pessoa. Não procure, não, porque eu vou procurar que eu vou falar mais coisa. Não vai. Você vai falar com Moisés. Entenda, o homem que era muito manso, que era o homem mais manso, está falando daquele jeito. Sabe o que Davi falou no Salmo 141, versículo 3? Olha, por favor. Diz assim: e eu disse, põe ao Senhor, Salmo 141, 3. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Temos que fazer isso. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29, ele vai colocar, eu vou ler, Efésios 4, 29. Ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, de destruição, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Imagine os filhos de Israel naquele dia quando ouviram Moisés.
Aí o Moisés hoje está bravo, hein? Moisés hoje está com... Né? Porque eles provocaram essa ira do Moisés. Eles provocaram essa reação do Moisés. Mas Moisés então deveria se aguardar. Mas foi e falou desse jeito. Mas agora que está por vir. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Mas volta um pouquinho. Volta no versículo 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha. Mas ele mudou, porque da outra vez ele tinha ferido, mas bem, agora ele feriu 2 vezes, foi uma vez só lá. Mas a missão aqui é aquilo, o que Deus, o próprio Moisés fala lá na frente no Deuteronômio, todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, quer dizer, o que você está ouvindo agora. E ele então esqueceu a segunda ordem, a segunda direção, e foi na primeira. Ele teve água? Teve. Aí diz assim, e saíram muitas águas, não foi pouco não, saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão, por que não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel? Por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor os santificou neles. E eles perderam. Eles não entraram até o último cair daquela geração. O Moisés, o grande Moisés, não entrou. Não estou dizendo que ele perdeu a salvação. Temos que ter um temor. Tanto que o Moisés aparece numa visão, que ele está incluído na visão lá onde? No monte da transfiguração, ele aparece. Então, por favor, não estou dizendo que o Moisés perdeu, mas ele perdeu uma benção. Tem gente perdendo benção, porque age de maneira precipitada, quer dizer, não presta atenção no que Deus falou e perde, quer dizer, perde a direção de Deus, perde a benção. Ele perdeu, ele foi no monte chamado Pisga, e a Bíblia diz que então ele olhou toda a terra prometida, e Deus disse para ele, tudo isso eu dou aos filhos de Israel, mas você vai ficar por aqui. E ficou, irmão, não entrou não. Ele uma vez foi falar com Deus, eu falei para ele, eu já falei para você nesse assunto, não toca mais no assunto. Deus falou para ele, não adianta tocar, era a sentença, e ele perdeu aquela bênção. Tem gente perdendo, porque há de maneira precipitada. Veja uma maneira diferente, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Eu prego bastante para vocês isso aqui. Segundo Samuel 5,17. Davi tinha um cuidado de ouvir a voz de Deus. Davi tinha um cuidado de ouvir a palavra de Deus. Davi não era precipitado, ele sempre parava para ouvir a palavra de Deus. Davi viveu num tempo que as batalhas eram corpo a corpo, era espada, era lança, era, entenda, pedaço de pau. E a Bíblia não deu um registro que ele um dia foi ferido, que um dia ele cortou a mão, cortou o braço, tomou uma paulada na cabeça. Não. Davi, mas por quê? Olha o segredo do Davi. Segundo Samuel 5,17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi desceu à fortaleza. Davi, entenda só, se tornou rei de Israel. Esse Davi, falei na semana anterior, que era o que vencia os filisteus quando ele era um soldado de Israel. As mulheres, quando eles voltavam da batalha, exaltavam Davi nos cânticos. Olha, Saul venceu milhares, Davi seus 10 milhares. Saul venceu milhares, Davi seus 10 milhares. Isso provocou até uma inveja de Saul, provocou um ódio, que ele queria até matar o Davi. Ele disse, espera aí, estão falando 10 mil para o Davi, 1.000 para mim, o que falta senão o reino? E depois o reino foi tirado dele, mas ele não entendeu. Quando ele viu que Deus estava dando para Davi, ele devia aceitar. Aí é outra história para outro dia, mas Davi consultou a Deus, vamos lá. E os filisteus vieram, se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, não precisava aparentemente, não, é o mesmo inimigo, está no mesmo lugar, entenda bem, já sei o que vou fazer, não. Ele tinha isso, ele queria ouvir. O que eu te ordeno hoje, Deus é a mesma direção, eu vou do mesmo jeito. E Deus falou para ele o quê?
E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles defronte das amoreiras. Deus conhece tudo, o inimigo tinha se preparado para enfrentar o Davi daquele jeito. E se Davi fosse do jeito, ele poderia perder. Deus então ouviu e deu a direção. E há de ser que, ouvindo tu o estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Quer dizer, eu vou lutar se Davi não fosse. Deus foi, quando ouviu o barulho do estrondo, a copa das amoreiras, a parte de cima, era um exército de Deus chegando para vencer, para lutar por Davi. Ah, meu amado, minha irmã, é isso que nós temos que fazer, deixar Deus entrar na nossa batalha, deixar entrar na nossa guerra. É um câncer com uma metástase, ele vai: Deus, como é que eu oro? Jesus, não estou conseguindo, me dá uma direção. Eu sei que eu fui curado pelas feridas do Senhor, mas não estou conseguindo tomar posse a saber, me dá uma direção de como orar aqui. Ele vai te dar. Mas não, como o povo de Israel, ficamos murmurando: o que eu posso, o que adiantou eu ir na igreja, o que adiantou eu ser pastor, o que adiantou eu ser obreiro, o que adiantou eu ser um fiel, olha aí o que aconteceu comigo agora. Besteira. Jesus me ensina como lidar com essa situação, me ensina como lidar nessa batalha, quer dizer, como agir nessa batalha, e ele vai dar a direção. Davi se tornou um vencedor. Para não ficar só no antigo, vamos para o novo. Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus 5, 43. Diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. No passado era isso, era amar o próximo e odiar o inimigo. Mas agora na nova aliança não. Hoje é diferente, é o que eu te ordeno hoje. E hoje o amor de Deus é para todos. Entenda aí como era, mas eles não entendiam. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Não está mandando você, entenda bem, amar. Deus está pedindo, não, Deus está mandando. Amar é querer bem, não é relação social de beijinho no rosto, não. Amar é querer bem, mesmo que a pessoa tenha te prejudicado, mesmo que ela tenha feito um mal para você. Jesus, só tem miséria, e ficou sabendo que a pessoa está doente, não fique se gloriando: isso é a mão do meu Deus. Não, Jesus tem misericórdia dessa pessoa, ama essa pessoa e deseja o bem para ela. E podendo, até fale com ela, até ore por ela. Se não pode, se não há, vamos dizer, como chegar à pessoa, ore pelo menos, mostre que você é de Deus. Amai, essa é a direção para hoje, não é a direção de ontem. A direção de ontem, na velha aliança, era amará o teu próximo, odiará o teu inimigo. Na nova aliança é: ama o teu próximo, bendizei os que vos maldizem. Aquela pessoa falou de mim, eu também tenho umas coisas dela. Não entra nessa, não é dente por dente, olho por olho. Fazer bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Meu irmãozinho, filho é o que obedece a palavra. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Pai, e parece que não ouvimos. Eu contei quando eu era garoto, desde garoto que eu aprendi isso. O quê? Eu atendi meu pai pelo assobio. Meu pai tinha um assobio empeculado, aquele bem ímpar mesmo, que ele fazia assim. Aí ele vai assim: rapaz, o pai está chamando. Largava tudo, que o pai era severo, né? O pai largava tudo e ia. Quer dizer, eu conheci o assobio. Mulher, quando está grávida, quantas vezes o marido chega na barriga da esposa e fala: cadê o neném do papai, né? Cadê? Hoje até sabe, às vezes o sexo. Cadê o menino? Cadê a menina? E a criança mexe lá dentro. Até no ventre a criança conhece a voz do pai. Eles falam isso, que conhecem, imagine. E nós não conhecemos a voz de Deus, não conseguimos entender quando Deus está falando conosco. Quer dizer, ficamos desligados. Olha o que falou o profeta Isaías, lá no livro de Isaías capítulo 1, versículo 3. Isaías 1, 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu falei que eu tinha 2 cachorros, né? E está bem velhinho hoje ainda, mas a outra já foi embora, né?
E quando eu morava aqui perto da Santa Casa, eu moro do lado de lá, na Barra Funda, depois do viaduto ali, que é Bom Retiro, o pessoal fala Barra Funda, Bom Retiro, parece mais Bom Retiro, que está do lado de cá da Rude, o de lá dentro fica mais Bom Retiro, do lado de cá o pessoal já diz que é Barra Funda, mas tudo bem, é aqui na região central. Mas eu morava aqui, morava no 9º andar, e quando eu chegava, eu sempre lembrava que o pessoal da igreja me levava, quando eu soltava, os cachorros latiam lá de casa. E um dia, falando com uma vizinha, estou vendendo peixe dos outros, não sei se isso aí estou vendendo peixe dos outros. Ela disse, não, pastor, ele conhece o seu cheiro. Eu disse, mas não, é muito distante, que é isso? Não, conhece sim. Bem, estou vendendo peixe dos outros. Quer dizer, o animal conhece até o cheiro do seu dono, irmão. E nós não conhecemos o Senhor, não conseguimos ouvir a voz dele como deveríamos de ouvir. E quantas vezes é Deus falando, mas também não queremos ouvir. Salmo 95, versículos 7 e 8. Esse é bem instruído. 95, versículos 7, e vai falar até do deserto aqui, de tudo que falamos. Olha o que diz, 95, 7. Porque ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. E se hoje, quer dizer, o que você ouve quando você está lendo a Bíblia, que você ouve quando estamos pregando, que Deus está falando ao seu coração, e se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e a minha obra. Foi aquilo que nós acabamos de estudar. 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos, por isso a minha ira que não entrarão no meu repouso. Não entraram, irmão, naquela terra. Não entra nisso. Ouviu a voz de Deus, não seja rebelde à voz de Deus, quer dizer, atenda à voz do Senhor, atenda o que Deus está falando, a direção que ele dá, para você amar aquela pessoa, para você então não ficar inquieto, murmurando quando surgiu uma coisa que você não está conseguindo resolver. Vai com calma diante dele, meu Deus, o Senhor é meu Pai. O teu Espírito me ensina todas as coisas. Eu não estou conseguindo tomar posse dessa bênção. Me ajuda, me ensina. Ele vai ter prazer. Mas não, já vamos reclamando a Deus. Por que está acontecendo comigo, Deus? O Senhor não está vendo não que eu estou sofrendo? O Senhor não... De vez em quando nós ouvimos as pessoas falarem que oram assim. Não, vai, ele é Senhor, Ele é Deus. Nós somos servos, somos filhos. Ele é o nosso Pai. Vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra? Deuteronômio, capítulo 28. Então ele diz, e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Então, leu ontem, teve o entendimento, veja qual é o entendimento que Deus está dando. Como eu falei, eu sei, pastor Jaime, que eu fui curado pelas feridas de Jesus, mas não consigo ser curado. Então veja o que Deus vai te falar hoje. Vai lá de novo, Jesus, eu sei, está escrito aqui na tua palavra, mas não estou conseguindo tomar posse. Ensina, me ajuda. E ele vai te falar hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus vai te levantar, colocar em posição de honra, vai colocar numa posição de vitória. 2, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Gosto de falar estas, um pronome demonstrativo dentro. Está um catálogo de bênçãos aqui que não vamos ler hoje não. É um catálogo de bênçãos. Bendito tu na cidade, na feira, bendito aqui, é isso, fruto do teu ventre, os bens do fruto do teu ventre, muitas bênçãos. E ele diz, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Mas por que eu gosto desse versículo? Porque eu estou fazendo uma campanha para alcançar a bênção de Deus. Eu estou fazendo uma campanha que eu vou alcançar esse milagre. Não, o milagre que vai te alcançar, irmão. Glória a Deus, a bênção vai te alcançar, quer dizer, a saúde vai entrar no seu corpo, a prosperidade vai entrar na sua vida, a alegria vai entrar no seu coração, a paz vai entrar no seu coração, a bênção vai alcançar a tua família, quando não ficarmos inquietos, só ouvir, basta ouvir qual é a direção de Deus, e às vezes ele manda você esperar, calma, que há de vir virá, então você descansa, você sabe que a pessoa vai, eu preguei quarta-feira, não, toda a minha família será salva, por quê? Porque está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu, toda a minha família vai se converter. Não estou conseguindo ser curado. Jesus, tem pecado, o Senhor me perdoa, que eu não estou vendo agora. Então, mas
Pode ter alguma coisa oculta, o Senhor me perdoa. Davi falava isso, perdoa-me os que me são ocultos. Salmo 12, versículo 19, versículo 12. Né? Então ele vai e falou com Deus, perdoa, Deus, todos que me são ocultos. Coloca para mim, para eu ver, está certo aqui. Quem pode entender, 19, 12, quem pode entender os próprios erros, expurga-me tu dos que me são ocultos. No 139, versículos 23 e 24, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. 24, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, Deus, eu não estou vendo, você mostra, eu quero me acertar, eu quero viver na tua presença. Pronto. Aí, às vezes, Deus está me faltando entendimento, então me faça entender esse versículo aqui. Pronto. Aí, Deus, não estou conseguindo crer, porque o Senhor disse, quem crê que verá a tua glória. Então, me ajude a crer, mas sem murmuração, sem questionamento, porque Ele é Deus, nele não há erro. Não temos o porquê, porque a criancinha, quando vai chegando numa certa época, fica o porquê, né? Por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tenho um neto de 2 anos, 9 anos, agora ele questiona assim, vovô, o que você está fazendo? Tudo, vou fazer a barba assim, vovô, o que você está fazendo? Assim, a barba, o neném vai crescer também, vai ter a barba. Aí eu passando agora no cabelo, aí ele fica do meu lado assim. Quer dizer, o que você está fazendo? Estou ajeitando o cabelo. Aí ele começa a ajeitar o cabelo dele. Quer dizer, é o jeito. Daqui um dia vai mais questionamento, vai fazer isso, fazer aquilo. Meu irmãozinho, nós somos uma criancinha diante de Jesus. Falar com uma criança, me ensina, rapaz, eu vou ser uma bênção, eu vou tomar posse, eu vou mostrar a tua glória, mas sempre mostrando para Deus, acima de tudo eu tenho a alegria da tua salvação, eu tenho a alegria da tua presença, acima de qualquer coisa. É como Abacuque, leia, é lindo o livro de Abacuque, principalmente o último capítulo, quando diz, olha, ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Deus, ainda que eu não seja curado, ainda que eu não prospere, ainda não eu vou me alegrar, mas eu sei que tudo isso já me deu, me dê entendimento para te glorificar, e você vai glorificar. Então hoje eu estou pregando, mas o que Deus está falando é você com Deus. O que Deus está falando ao seu coração é para você colocar em prática. O que Deus está falando ao seu espírito é para você colocar, e você vai ver a glória de Deus, você vai ver muito mais de Deus, você vai ver as bênçãos de Deus. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Agora, sempre eu gosto de levar a pessoa a Cristo, irmão. Por quê? Porque o que eu tenho eu te dou, meu irmãozinho. Entenda bem, Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. Jesus não tinha um pecado, ele se fez pecado por nós. Ele não se fez pecador, ele se fez pecado, morrendo a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. Era o meu pecado, era o seu pecado que estava lá. Então vá diante dele, Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz, eu creio que o Senhor venceu a morte, ele venceu mesmo, o inferno e a morte. Me salva, Jesus, ele vai te salvar. Isso é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e faz de você uma nova criatura, aleluia. E você que já tem a salvação, diga, Jesus, não me deixe perder a salvação, não me deixe. Onde eu errei de maneira consciente ou inconsciente, o Senhor me perdoa e Ele perdoa. Terceira, você pode dizer para Ele, Jesus, me ensina a ouvir a Tua voz.